Paz do Senhor para os irmãos. A última vez que eu fiquei nervoso assim foi no meu casamento. Que isso, meu irmão. Que peleja. Quero chamar aqui a minha esposa, a Carol. Para mim é motivo de muita alegria nesta noite, irmãos, estar com essa responsabilidade aqui. E espero que Deus fale em nossos corações. Essa aqui é minha esposa. Eu sou o cara sério e ela que é a brincalhona, entendeu? Eu sou o mais sério aqui. Eu pedi para orar por mim, para que Deus possa estar abençoando nossas vidas. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, eu entrego a vida do Alex em Tuas mãos, para que ele venha ser um instrumento usado por Ti, ó Deus. Que tudo que venha sair da boca dele venha primeiro sair do Teu Santo Espírito, Senhor. Eu Te peço que tudo aquilo que ele for falar, tudo aquilo que venha dizer, venha impactar a vida de todos que aqui se encontram, Deus. Que ele venha ser um canal usado por Ti. Espírito Santo, que toda palavra que for sair da boca dele, Deus, venha sair primeiro de Ti. Que ele não venha falar nada, que nenhuma palavra saia, se não for por Ti, Deus. Eu entrego a vida dele em Tuas mãos, para que o Senhor venha usá-lo poderosamente. É isso que eu Te oro em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, faz muito tempo que eu não sei o que é estar assim ministrando na palavra de Deus, né? Então pedir um pouco de paciência para que nós possamos entender a mensagem. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Eclesiastes, capítulo de número 7. Se eu me enrolar um pouco aqui, irmãos, nas palavras, me perdoe, tá? Porque hoje é como se fosse a minha primeira vez. E para mim, o nervosismo é dobrado. Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo de número 8. Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo de número 8. Quando o Vitor me chamou, irmãos, para estar com essa responsabilidade, meu coração parece que ia pular, meu irmão. Estou um tempão sem dormir por causa disso. Meu Deus do céu. Mas Deus vai abençoar essa noite. Irmãos, somente a parte A do versículo, que diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Eu vou contar de 1 até 3, irmãos, e nós vamos repetir esse versículo junto. 1, 2, 3. Melhor é o fim das coisas que o princípio delas. Poder sentar, irmãos. Quando o nosso irmão Vitor, nosso líder da Rede Jovem, nos convidou, nos deu um tema, e eu já há muito tempo que eu não sei o que é pregar, ainda me deu um tema, e eu fico meio enrolado, irmãos, então me ajude aí em oração. Quando eu estava durante alguma semana meditando na palavra de Deus, e já venho estudando essa palavra por algum tempo, irmão. E Deus falou muito no meu coração através dessa palavra. Quando nós abrimos no livro de Eclesiastes, nós vemos que Eclesiastes foi escrito por um homem chamado Salomão. E Salomão, quando escreveu Eclesiastes, ele estava com uma idade bem avançada. Ele estava já na sua velhice. E nós sabemos que Salomão foi um dos homens mais sábios da Bíblia Sagrada. Quando Deus aparece para Salomão, certa feita, Deus vira para Salomão e fala: Salomão, pedes o que queres que eu te dê. E Salomão pede sabedoria. E nós vemos que Deus abençoou a Salomão com sabedoria. E se nós continuarmos mais adiante, no livro de 1 Reis, capítulo 3,
versículo 16 ao 21, conta uma história de duas mulheres. Eu vou ler porque eu não consegui gravar. Ora, vieram duas mulheres, duas prostitutas ao rei, e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, e tivemos um filho, estando com ela naquela casa. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma das pessoas estranhas estava conosco na casa, somente nós duas estávamos. De noite morreu o filho desta mulher, porque se deitou sobre ela. Assim ele se levantou no meio da noite, e quando dormia a tua serva, tirou do meu lado o meu filho, e deitou no seu seio, e o seu filho morto deitou no meu seio. Irmãos, este acontecimento fala que duas mulheres tiveram um filho, cada uma, sendo que uma dormiu e sufocou seu filho e matou ele, e ela foi até o filho da outra e trocou, e levaram até o rei Salomão essa história. E quando chegou no rei Salomão, Salomão vira para um soldado, eu sei que muitos aqui conhecem essa história, vira para o soldado e fala: pega uma espada. E o soldado pega uma espada e fala: corta essa criança no meio, e divide essa criança e dê um pedaço para cada uma. E a mãe do menino, que era a mãe biológica, se manifestou e disse: não, meu rei, deixa ela levar a criança. E todos ficaram maravilhados, irmãos, porque Salomão viu quem era verdadeiramente a mãe daquela criança. Pegou aquela criança e deu para sua mãe. E essa era a sabedoria que Salomão tinha naquela época. E Salomão, e assim, irmãos, e diz a história que Salomão escreveu 3 livros da Bíblia Sagrada. O primeiro livro que Salomão escreveu foi o livro de Provérbios, o segundo de Cantares e o terceiro de Eclesiastes. Mas também diz assim alguns historiadores que Salomão escreveu um livro de sabedoria, que se encontra na Bíblia Católica, que são livros apócrifos que não foram inspirados pelo Senhor. E diz também alguns historiadores que talvez Salomão tenha escrito o livro dos Salmos, 2 salmos, é um salmo de número 72 e o salmo de número 127. Salomão, irmãos, quando eu comecei a estudar a história de Salomão, e quando eu cheguei no livro de Eclesiastes, muitas dúvidas me bateu sobre este livro. E quando nós começamos a ler o seu capítulo, a partir do seu primeiro capítulo, nós vemos que nos primeiros versículos Salomão já começa falando assim: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e a outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. E Salomão vem dizendo no seu capítulo 3 que tudo tem o seu tempo determinado, e é tempo de todo, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E se você continuar lendo o livro de Eclesiastes, quando chega no seu capítulo de número 4, versículo 9 e 10, diz assim: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga para o seu trabalho. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. E nós vemos que Salomão é um homem muito sábio. Todos os livros de Salomão, tu vê que é muita sabedoria, muito entendimento. Nós aprendemos muita coisa com o livro de Salomão. Mas quando chega no capítulo 7, irmãos, que Salomão começa no seu versículo 2, que ele diz assim: melhor é ir na casa em que há luto do que ir na casa onde há banquete, pois ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. E aí eu comecei a ter algumas interrogações. Aí quando chega no versículo 8, a qual nós lemos nesta noite, que Salomão diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas.
eu fiquei pensando, Vitor, muitas coisas sobre esse versículo. Por quê? Porque quando nós falamos de princípio, toda vez que eu já vi pregadores falar que o princípio das coisas, tudo é mil maravilhas. Quando nós falamos de princípio, nós falamos de Gênesis, capítulo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E nós vemos que quando Deus foi criando as coisas, que Deus criou o homem, que Deus criou a mulher, e Deus criou o homem para comer ali do melhor da terra, irmão. E eu fiquei perguntando por que Salomão disse que o fim seria melhor que o princípio. Porque no princípio tudo era as mil maravilhas, não tinha problema, não tinha dificuldade, não tinha perseguição, não tinha calúnias, não tinha nada. Você chegava ali, você arrancava alguma coisa ali, comia. Esse era o princípio. No princípio tudo era mil maravilha. Mesma coisa quando nós compramos um carro novo. Quando você está naquele primeiro amor daquele carro, que toda hora você lava o carro. Se alguém entrar com o pé sujo, você reclama, você quer passar um pano no carro toda hora. Mesma coisa também quando você tem um filho bebê aqui, tem o nosso irmão Vitor aqui, ele está com um filho recém-nascido, a nossa irmã Camila também. Você não pode beijar a criança porque dá coceira, dá alergia. Você não pode pegar a criança com a mão suja. Você tem aquele primeiro amor pela criança. Você tem aquela coisa que você fica com aquela situação, e o primeiro amor é isso, irmãos. E eu fiquei me perguntando por que Salomão disse que o fim seria melhor que o princípio. Por que Salomão disse que o fim? E quando nós vemos na Bíblia, irmãos, isso deu um nó na minha cabeça. Porque eu já vi pregadores falar que nós temos que voltar ao primeiro amor, que nós temos que voltar, que, meu irmão, quando eu lembro do meu princípio, o princípio da minha caminhada, irmãos, eu ia para monte quase todo dia, eu buscava a Deus, eu orava, eu jejuava, eu buscava muito ao Senhor, irmãos, e tinha dias que eu ficava no monte 3 dias, acampava no monte. Foi a melhor época da minha vida, quando eu estava no início. E eu fiquei me perguntando, eu falei, meu Deus, por que Salomão disse isso? Toda história, irmãos, toda história de vida tem princípio, tem meio e tem fim. Toda história de vida tem princípio, tem meio e tem fim. Quando nós chegamos eu comecei a pensar, irmãos, e quando nós chegamos no meio da nossa caminhada, e algumas coisas acontecem em nossas vidas. Tem pessoas aqui que estão iniciando, tem outras pessoas que já estão caminhando há muito tempo. E eu fiquei pensando em algumas coisas da minha vida, porque quando nós estamos caminhando, acontecem muitas coisas que às vezes faz com que nós venhamos olhar para trás, às vezes se desviar de algum caminho. Tem pessoas aqui quantos aqui já sonharam em ser alguma coisa? Quantos aqui já sonharam em ser médicos? Quantos aqui já sonharam em ser um grande pregador, em ser uma grande levita? Quantos aqui sonharam em terminar a sua faculdade? Eu creio que todos aqui têm sonhos, mas eu acredito que no decorrer da caminhada, por acontecer algumas coisas em nossas vidas, esses sonhos foram se perdendo, foram se indo, às vezes assim, aquele sonho você vê passar pela sua mão. Às vezes a idade vai chegando e você não foi aquilo que você queria ser. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. O nosso Deus que está aqui nessa noite, Ele é perito em restaurar coisas. E o Deus da restauração que está aqui, irmãos, é o Deus que pode restaurar a tua vida nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui neste lugar, irmãos. Eu não sei qual foi o sonho que você tinha no seu coração, mas eu sei que Deus pode restaurar tudo aquilo que foi perdido.
Eu sei que Deus, eu acredito, irmãos, que Deus pode entrar dentro da tua casa hoje e colocar as coisas tudo no seu devido lugar, porque nós estamos aqui dentro, às vezes com o coração lá fora, com o coração partido, deixamos alguém lá fora, mas o meu Deus e o teu Deus é perito em restaurar coisas, e eu sei que da mesma maneira que você entrou aqui, você não vai sair, porque alguma coisa está acontecendo na tua vida, porque o meu Deus e o teu Deus está aqui, irmãos. Irmãos, a restauração de Deus, ela é muito importante para nossas vidas, porque eu sou uma prova viva da restauração de Deus. Quando nós colocamos no nosso coração em voltar para os caminhos do Senhor, irmãos, quando você coloca, muitas coisas aconteceram. Deus me abençoou com uma esposa, e eu comecei a minha caminhada, e nós colocamos um propósito no nosso coração de casar, e foi muito difícil, irmãos, porque casar não é fácil. É muito bom a vida de casado, é maravilhosa, mas casar não é fácil. E quando nós falamos vamos casar, tudo aconteceu. Irmãos, quando nós colocamos nossa vida, quando eu comecei a querer me acertar, eu falei, eu vou me acertar, eu vou colocar as coisas no altar. Irmãos, parece que tudo piorou. Eu falei, que isso, Senhor? Eu quero consertar, eu quero colocar minha vida no altar, eu quero restaurar a minha vida, porque eu fiquei muitos anos afastado da casa do Senhor, irmãos, e fiquei fazendo muitas coisas. E eu estou vivo hoje aqui é pela misericórdia do Senhor. Talvez você esteja aqui dentro, não era nem para você estar aqui, talvez é para você estar morto, não sei porquê, mas talvez você, de repente você está aqui dentro, talvez você estivesse lá fora, você estaria de repente acontecendo alguma coisa de ruim com você, mas você está aqui dentro, está com saúde, está de pé, está adorando o Senhor. Isso já é motivo para nós glorificarmos a Deus. E quando eu coloquei isso no coração, irmãos, meu irmão, parece que, sei lá, o diabo escutou o quê? Meu irmão, partiu para cima, e ao ponto de chegar, eu falei, meu Deus, acho que eu não vou casar mais não. Mas Deus, Deus é muito bom, cara. Quando eu casei, eu achei que as coisas iam melhorar. Eu falei, meu Deus, agora eu casei, entendeu? Tu fecha muitas brechas, entendeu? Aí quando eu casei, irmãos, parece que as coisas pioraram. Meu irmão, aconteceu tantas coisas na minha vida. Eu estou contando meu testemunho, irmãos, porque eu queria contar a restauração que Deus fez na minha vida. E eu sei que Deus é poderoso para restaurar a vida de vocês também que está aqui, que de repente tem um sonho de casar, tem um sonho de buscar, de ter um sonho de ser médico, de ser alguma coisa. Irmão, quando eu casei, depois que nós casamos, meu irmão, eu nunca imaginei que ia passar por algumas situações depois de casado. Eu casei, nós estamos construindo nossa casinha lá com muita dificuldade. E quando nós casamos, nós não estamos morando lá em cima. Nós estamos morando na casa de baixo, porque antes de casar eu perdi minha mãe, perdi meu pai. Aí foi muito difícil, né? Estou te falando isso porque a restauração de Deus, irmãos, é muito grande. Às vezes nós achamos que nós vamos fazer uma coisa, mas, entendeu? É uma coisa totalmente diferente. Porque para Deus nos exaltar, irmão, nós temos que ser humilhados. Então a exaltação de Deus, a restauração de Deus está chegando na minha vida e na tua vida. Eu fui pesquisar, irmãos, eu até mandei isso para o Vitor. O que significa a palavra restauração? Irmãos, a palavra restauração, ela significa assim, retornar a ação de volta a um determinado local ou estado. Significa ser de novo, características de tomar
a ser alguém novamente, pôr em ordem novamente, estabelecer de novo, recolocar em posição, reconstruir de onde foi destruído, reparar, consertar o que foi quebrado, recuperar a independência que foi perdida. Irmãos, eu sou a prova de Deus, que Deus restaurou, que Deus restaura a vida. Eu vi, irmãos, uma pregação na internet, eu anotei, e eu quero falar isso para vocês, porque eu sei que tem pessoas aqui dentro que às vezes ri, brinca, mas só Deus sabe como se encontra o coração. Só Deus sabe como está dentro do coração, dentro de casa. Às vezes veio para cá, irmão, não era nem para estar aqui, mas entrou quebrado, entrou destruído. Mas Deus te trouxe aqui, irmãos, porque eu sei que o meu Deus e o teu Deus, Ele é poderoso para fazer aquilo que nós não pensamos. O meu Deus e o teu Deus, Ele pode trazer à existência as coisas que não existem. Eu anotei aqui e vou ler para vocês. Irmãos, ele diz assim, ó, dentro dos propósitos dentro dos problemas vem os propósitos. Deus permite as dificuldades para que as promessas dele se cumpram. É necessário passarmos por dificuldades. Como vou conhecer a Deus que me exalta se eu não for humilhado? Como eu vou conhecer a Deus que abre a porta se não tiver porta fechada? Como vou conhecer a Deus que cura se não ficar doente? Como vou conhecer a Deus que levanta se não se humilhar? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e no seu tempo certo Ele vos exaltará. Toda vez que Deus fala que vai nos exaltar, nós vamos ser humilhados. Toda vez que Ele fala que a porta vai se abrir, se prepara que a porta vai se fechar. Toda vez que Ele fala que a gente vai crescer, se prepara para ficar pequenininho. Maior para Deus não é. Feliz para Deus não é quem está sorrindo, é quem está chorando. Grande para Deus não é quem se exalta, é quem se humilha. Deus te trouxe aqui, irmão, nessa noite, para te dizer que Ele vai te restaurar. Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele é contigo, irmãos. Meu Deus. Glória a Deus, irmãos. Estou sentindo a presença de Deus aqui muito forte. Quantos acreditam que Deus pode restaurar a tua vida aqui nesta noite hoje? Aleluia. Irmãos, durante a semana eu fiquei orando sobre este texto, porque me deu um nó na minha cabeça, irmãos. Quando Salomão disse, por que o fim seria melhor que o princípio? E eu, certo dia, orando ao Senhor, Ele me disse assim, meu coração, o fim é melhor que o princípio, porque no fim é o cumprimento de todas as promessas de Deus na tua vida e na minha vida. No fim nós vamos ver todo o cumprimento da promessa de Deus em nossas vidas. Irmãos, quando eu recebi essa palavra, aquilo entrou dentro do meu coração muito forte, porque eu comecei a entender algumas coisas. Eu comecei a entender porque, como diz a palavra de Deus, Daniel capítulo 13, que diz assim, tu, porém, Daniel, vai até o fim. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que adiante de mim estão, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Eu comecei a entender alguns versículos, algumas coisas, porque vale a pena ir até o final, irmãos. Vale a pena prosseguir até o fim. Vale a pena não desistir. Ainda que nós entramos nesta noite quebrados, arrebentados.
Eu quero dizer uma coisa para você. Tiago capítulo 1, versículo 12 diz assim: bem-aventurado o varão que suporta a provação, porque ao passar na prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor Deus prometeu àqueles a que Ele amam. A promessa que Deus estava dizendo aqui, irmãos, é a promessa que fosse cumprida na cruz do Calvário. Quero pedir você para se colocar de pé agora, irmãos, porque eu vou encerrar essa pregação.